Eu quero trazer um tema que foi mencionado pelo professor na apresentação, mas que a gente... Dois temas eu tinha levantado para colocar, o da gestão e da governança, que foi muito bem debatido e colocado, e o tema da conservação e do reflorestamento, que o senhor traz no seu documento muito apropriado. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, o senhor coloca uma coisa que para nós do IDS tem sido muito cara, que é a importância da conservação dos mananciais e a manutenção da qualidade da água. De alguma forma, todos aqui colocaram essa importância da qualidade da água e do cuidado com essa água no sentido de saber que água chega para a população. Qual esse direito e o acesso à água, que é um direito humano, que tipo de água que essa população tem acesso? Então, de alguma forma, essa questão da conservação dos mananciais e da manutenção da qualidade de água está diretamente ligada a essa questão do acesso à água, desse direito humano. Então, portanto, um tema que traz a confluência entre a discussão colocada no começo dessa conversa de hoje, entre a democracia e a sustentabilidade. E o senhor coloca muito bem que, para assegurar essa produção, há necessidade, então, de cuidar das áreas de recarga, e de restaurar essas áreas de recarga dos mananciais. Então, um cuidado ligado à conservação da vegetação e à relação direta da conservação da vegetação com a recarga e com a produção de água, como o senhor chama no documento, e a gente tem visto algumas iniciativas que trabalham com essa conversa, como, por exemplo, o Programa Conservador de Água do município de Extrema. E uma questão interessante, quando se falou em governança, desgovernança, e a questão da participação da população, e como o professor Pedro, a Malu e o Darcy e a Estela, de alguma forma, todos colocaram, por que se perdeu esse espaço, né? O professor coloca uma sugestão, quando ele fala não só da nova governança, mas também de o senhor chama de reformulação do modelo atual de gestão, e nessa reformulação do modelo atual de gestão, uma proposta de olhar novas tecnologias, então, não só no sentido do reuso, do tratamento da água e do esgoto, de olhar para as perdas, mas também como essas tecnologias podem auxiliar a população a ter acesso à informação, que foi algo que a gente discutiu aqui. E também uma questão dessa modificação da gestão, no sentido de olhar para o comportamento das pessoas. E aqui muito se colocou sobre isso, a dificuldade de atingir os gestores públicos, a dificuldade de fazer com que os governantes escutem o que é colocado e a dificuldade de trazer a informação para a população. Nós fizemos um estudo no IDS, analisando as notícias que foram colocadas sobre a crise hídrica de janeiro de 2014 até abril agora de 2015, e a gente observa uma dificuldade realmente de passar a informação. Então, a transparência tanto de quem dá a informação da fonte, como a Daniela, nossa jornalista, costuma dizer, como é que chega essa informação para a população. Então, isso é muito importante também. Então, esse investimento nas pessoas e no comportamento em algumas situações. A primeira, em passar a informação com transparência, numa linguagem simplificada, para que a população, de fato, entenda o que está acontecendo e possa cooperar, porque quando ela entende, ela, de fato, coopera, isso é comprovado. E também a informação e o investimento no treinamento desses técnicos dos municípios, em especial, que o professor destaca no trabalho. E uma informação para os gestores, que todos aqui colocaram uma dificuldade de chegar. Então, em alguma medida, como foi colocado no começo, há necessidade de fazer a conversa entre a academia e a sociedade, mostrando o que há de informação técnica, traduzida numa linguagem que todos possam entender, e há necessidade de fazer a convergência entre a democracia e a sustentabilidade, que o tema da água propicia para a gente fazer esse debate. Por tudo que foi colocado aqui, pelo que o professor destaca no trabalho dele, e o que cada um de nós, nas nossas instituições, tem observado, há um caminho. Como o professor Pedro coloca, essa nova política, essa nova cultura da água, ela é possível, porque a água, ela possibilita o encontro. Os cursos da água, os rios, os córregos, eles possibilitam
que a gente navegue por eles. E eles possibilitam a diversidade de ações e atuações. A água, como a Malu bem colocou, tem que ser vista como um bem comum e um bem compartilhado. E nesse contexto, esse tema nos permite olhar para o passado como um aprendizado, olhar para o presente como um desafio e para o futuro como a possibilidade de construir essa nova cultura a partir de iniciativas que estão sendo feitas, olhando para elas pelos pontos positivos e negativos, quais foram os desafios, e propondo e exercitando essa democracia e essa sustentabilidade. Então, espero que a gente saia dessa conversa acreditando que há um caminho fluido, meio turvo, mas que tem possibilidade com tecnologia de ser cuidado e melhorar sua qualidade. Então, a partir daí, vou abrir para as perguntas. Guta, vou pedir para você me ajudar a gente chamar. Capobianco está com a mão aqui levantada. Lá atrás, a gente tem mais uma. Vou pedir que vocês, então, se identifiquem, tá? Porque está sendo transmitido. E agora o professor, ou qualquer um de nós, vamos abrir. João Paulo. Antes da pergunta, uma coisa que eu achei engraçada, que até comentei no artigo que eu escrevi, que quando os cientistas da NASA identificaram água em Marte, sabe aquela história toda, e eles lançaram uma campanha e ofereceram uma hashtag no Twitter, estimulando as pessoas a fazerem perguntas sobre essa descoberta. E foram milhares de perguntas, 7 foram do Brasil. Entre elas uma, de São Paulo, em que um sujeito, de forma muito engraçada, fez uma piada, mas que eu acho que tem tudo a ver com a mentalidade com que nós gerimos a nossa água. Ele fez assim de pergunta: que bom, vão canalizar para São Paulo? Tá certo? É mais ou menos essa a ideia. Mas a minha pergunta é para o professor Tundizi. Eu acho que é muito chato quando a gente encontra um médico, um amigo, e faz uma pergunta de algum problema de saúde, né? O médico fica muito chateado com a gente, né? E também é chato encontrar um professor como o senhor e fazer uma pergunta desse tipo, que é um conselho que eu gostaria que o senhor me desse, né? Aqui publicamente. É meio chato, mas eu acho que vale a pena, que é o seguinte: o que o senhor faria numa situação que eu enfrentei, de verdade, e eu confesso que eu fiquei sem saber o que fazer e não fiz nada, que foi me encontrar com um gestor na área de recursos hídricos de extrema importância, de altíssimo gabarito, com o poder para tomar decisões de extrema relevância, né, que me disse o seguinte: estudo recente comprova que plantar árvores nos mananciais leva à perda de água. Portanto, eu sou o contrário, que a gente tenha como uma estratégia recuperar a cobertura da vegetação nativa nas áreas de mananciais. O que o professor Tundizi responderia? Eu não fui capaz de responder, porque eu fiquei gago. Parte é impublicável, né? Provavelmente, né? Que essa é a primeira vez que eu ouço. Eu acho que existem mais do que claras evidências de que a vegetação tem um papel fundamental na reposição de água, por uma razão. A visão que se tem é que a vegetação é um componente estático do ciclo hidrológico, e ela não é. Ela é um componente dinâmico, porque está cientificamente comprovado pelo professor Jenny Likens, 1992, página 110 mais ou menos, que 30% da água nas florestas vem da evapotranspiração das florestas, e que há um papel extremamente importante na recarga dos aquíferos a partir da vegetação. É a primeira vez que eu ouço, e tem inúmeras evidências, que a presença da vegetação nos mananciais é fundamental
para você manter a qualidade, a quantidade e a qualidade da água. Eu tenho dados que eu fiz uma pesquisa grande em muitos municípios de São Paulo que mostra o seguinte: se o manancial está preservado e esse manancial tem uma vegetação robusta de espécies nativas, você só põe cloro na água. Você gasta R$2 a R$3 por 1.000 metros cúbicos. Agora, você vai aqui no Baixo Cotia, você gasta R$300, R$400 por 1.000 metros cúbicos. Você precisa pôr coagulantes, você precisa pôr desinfetantes, você precisa pôr... Ou seja, há uma relação muito grande entre qualidade de água e presença da vegetação, que é fundamental. E não é só a vegetação, tem um outro aspecto que foi ignorado e que agora foi corrigido, inclusive no Código Florestal, Maru, que são as várzeas. Até mais ou menos 1980, ninguém sabia nada sobre as várzeas e não havia muita informação. Só se sabia que eram ecossistemas que não tinham uma função clara. Bom, em 1980, a Unesco fez uma comissão, eu participei, colocou 6 pessoas com a seguinte pergunta: nós queremos saber qual é o papel e a função das várzeas no mundo todo. Nós levamos 8 anos para produzir 2 volumes de 800 páginas cada um. Visitamos todas as várzeas do mundo. Fizemos seminários na Rússia, na Tailândia, na China, na Índia, na África do Sul, no Zimbábue, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Bom, e ficou demonstrado que e o Brasil tem 600 mil quilômetros quadrados de várzeas. Isso não estava no Código Florestal. Agora o ministro Luiz Fux fez um adendo do Supremo com relação às várzeas. Tem que considerar, várzeas urbanas têm um papel fundamental na retenção de água, que a floresta faz outra coisa. Ela não só é importante na qualidade, mas ela retém água. Ela tem um papel importante quando chove, retém água, senão escoa. Está provado cientificamente que se você não tem vegetação, eu mostrei aqui os dados da Purdue University, onde você tem o solo florestado, ele retém 60%, 70%, 80% de água. Então, essa autoridade, que me desculpe, eu diria para ela: olha, meu amigo, você vai tomar caju. Entendeu? Desculpe, mas... É só isso que dá. Que rima, que tem uma rima. Né? Hein? Pode falar. Pode falar. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do Instituto Jatobás e também do IDS para estar aqui como representante do Núcleo Educacional de Tecnologia Social e Economia Solidária da Unifesp de São José dos Campos. Então, a gente tem um enorme prazer, estou aqui com os estudantes também que fazem parte, os jovens aí que atuam nessa área também. E acho que a minha questão, ela vem não só por estar dentro de um Instituto de Ciência e Tecnologia que tem uma entrada única de bacharelado interdisciplinar e vive as dificuldades de tentar essa mudança educacional no ensino superior brasileiro público, né? Mas também com relação ao que foi dito, escrito também no documento e dito pelos comentaristas, especialmente também, né, o professor, com relação à questão da inovação tecnológica. Né? Esse é um ponto assim, que eu acho que é bastante estratégico também, ele permeou toda a discussão aqui, mas eu gostaria até, inclusive, de registrar, para melhor formular a pergunta, uma experiência que eu pessoalmente vivi dentro do NETS, numa região rural em São José dos Campos, onde a comunidade resistiu a um plano da Prefeitura Municipal de um projeto de esgoto. Né, por que ela resistiu? Porque ela estava num processo de aprendizagem social, de educação ambiental, fazendo o tratamento de esgoto por técnicas de tecnologia social e não queria ver uma obra de 5 milhões, vastas, com tubulações passando a quilômetros dentro das suas propriedades. Então, nesse sentido que eu coloco também a minha questão aqui para reflexão. Eu acho que o professor Tundisi pode também colocar aí
as respostas com relação ao que eu vou perguntar, nessa transição para a sustentabilidade, porque os problemas a gente já ouviu todos aqui, a gente sai até com a cabeça enorme, né? Tantas questões assim. Mas na prática, de como a gente pode atuar diante de uma realidade tão complexa e tão difícil, não é? O papel da ciência, da tecnologia, é um papel de reprodutividade do que a gente tem hoje consolidado também na ciência e na tecnologia institucional, nas universidades, até que ponto a gente, essa tecnologia de larga escala, ela deve ser implementada só como único padrão de desenvolvimento, de criação de intervenções, de que ponto de vista você trata a questão, pode chamar de outro conceito também, né? Mas eu lido com tecnologia social, que são tecnologias replicáveis, mas de baixo custo e alta relevância socioambiental, como elas entram dentro dessa formulação do documento estabelecido aí, acho que é mais nesse sentido também. E agradecer o evento, muito, muito bom para a gente. Bom, eu acho interessante a sua questão também, como foi a do Capobianco, claro, todos, mas eu penso muito nesse problema porque, veja, nós temos que considerar os dois aspectos do processo. Primeiro é a questão do hardware. O hardware é aquilo que a engenharia produz, são os grandes projetos e, digamos, as grandes tecnologias, não é? Mas eu acho que nós precisamos avançar no sentido de, sabe, Stella, o Capobianco, de desenvolver um processo de integração do software da natureza com a engenharia. Eu trabalho muito com o professor Zalewski, da Polônia, que tem um centro de ecohidrologia da Unesco em Lodz. E lá ele usa muito essa integração de engenharia, ecologia, de técnicas, por exemplo, eu tenho aqui um slide em que eu mostro claramente que o custo, por exemplo, de você tratar só com engenharia é 10, 20 vezes maior do que tratar com a ecohidrologia. Então, você tem que combinar. Você tem que combinar, por exemplo, wetlands, com sistemas de tratamento tradicionais, e aí e em múltiplas escalas de pequeno porte, escalas de porte maior. Quando eu discutia a questão de Belo Monte com os engenheiros da Norte Energia, eu dizia para eles o seguinte: olha, vocês têm que aprender a trocar energia por biodiversidade. Não adianta, tem que trocar, porque se não trocar não vai ter água para gerar energia. E tem que preservar a biodiversidade. Então, a combinação dessas tecnologias é muito importante. Eu acho que aqui nas nossas universidades, evidentemente, nós temos o Brasil cresceu e desenvolveu muito as questões de engenharia, tratamento de esgoto, sistemas de tratamento de esgoto, é avançado, mas nós precisamos avançar mais nisso, e a universidade tem um papel importante nessas novas tecnologias. Porque, se você for usar membrana, custa caro. Agora, se você usar uma wetland com taboa, que é relativamente simples, na Espanha se faz muito isso. Eu conheço um centro na Espanha onde se usa uma grande wetland com plantas aquáticas que funciona, e funciona muito bem. Por que não usar? Bambu, enfim, outras tecnologias desse tipo, que é o que eu digo sempre o seguinte: tem que procurar o software da natureza, que levou 4 bilhões de anos para se ajustar, e passou por inúmeros testes e experiências, etc. E usar esse software da natureza e combinar com hardware da engenharia, me parece essencial. Eu tenho slide, eu não resisto, eu preciso apresentar um slide que eu pus aí. Eu tirei esse slide de um documento que se chama Science for Environmental Management, feito pela National Academy of Sciences dos Estados Unidos. E ele mostra lá como é que é uma bacia hidrográfica instrumentalizada. Nós temos que aprender, tem um livrinho que se chama
how a gauged and an ungauged watershed functions. Ou seja, como é que uma bacia hidrográfica instrumentalizada e uma não instrumentalizada pode ser manejada, funciona e pode ser manejada. Nós temos poucas bacias instrumentalizadas com monitoramento avançado. Hoje você tem tantas facilidades de tecnologia, você tem sistema de transmissão. Olha, eu tenho sistemas de transmissão que eu uso para qualidade de água de satélite, a partir do Rio Madeira, de telefone, lá em Altamira, em Belo Monte, por telefone, em tempo real. Então você pode transmitir. Hoje tem um avanço muito grande nos sensores de qualidade de água. Um sensor de temperatura da água custa $15. Um sensor de oxigênio dissolvido, que custava até há 3 anos atrás $12 mil, hoje custa $270. Você bota esse sensor num open source hardware, que é o Arduino. Arduino é um data logger que foi feito pelos físicos da Universidade de Turim, que é livre, qualquer um pode usar. Arduino era o nome do bar em que os físicos iam tomar cerveja e vinho. E aí eles resolveram dar um nome para esse data logger. Você põe os sensores lá, por $500, $600, você faz um tremendo conjunto de sensores que mede, e aí você passa um drone em cima, tem coisas fantásticas que pode ser. É isso que a universidade precisa avançar. Não é esse não. Esse também é outro, sobre as medidas de poluição pontual e não pontual nas bacias hidrográficas, que está num livro meu com o Jorges, mas o que eu queria mostrar é aquele da bacia. Felipe, é um dos últimos lá da bacia hidrográfica instrumentalizada. Não é esse, não. Esse é um que pode passar, vai voltando, que acho que ele é aí, ó. Vejam como seria você ter uma bacia totalmente instrumentalizada, onde você mede drenagem, você mede qualidade de água, você mede sensores. Hoje você compra uma estaçãozinha meteorológica por R$2 mil, e você mede precipitação, umidade relativa, temperatura do ar, força e direção do vento. Coloca todo esse conjunto aí, por R$30 mil, você faz um sistema tremendamente avançado de gestão. Então, eu acho que é isso que precisa fazer, combinar essas tecnologias, usar sistemas avançados, mas sistemas tradicionais. E nós não podemos esquecer uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo da minha vida profissional. Eu trabalhei no Brasil inteiro. E quando eu chegava num lugar, eu tinha lá o seu Raimundo. O seu Raimundo trabalhava para mim num lago do Amazonas. O seu Raimundo morava no lago, próximo do lago, explorava o lago, explorava a várzea, e ele olhava meus instrumentos. Eu tinha um projeto lá com o professor Thomas Zarret, da Universidade de Washington, para estudar esse lago. Eu ia fazer as medidas e perguntava para ele: senhor Raimundo, o que o senhor acha, como é que o senhor acha que o lago está funcionando hoje, antes de fazer as medidas? Dizia para mim: professor, hoje está tudo misturado. Olhava de um lado, do outro, aí eu fazia o perfil de oxigênio, temperatura, era uma linha reta. Mas aí chegava um dia, eu dizia: e hoje, senhor Raimundo? Dizia: hoje tem um lago em cima do outro. E era batata. Tinha um lago, era um lago mais quente em cima, um lago mais frio. Não sei, ele sabia, olhava para lá, olhava para cá, e eu media e dava certo, nunca errou. Então, veja, o problema é o seguinte: há um conjunto de conhecimentos tradicionais, e o Brasil é tremendamente rico nisso, não só no Amazonas, não, no estado de São Paulo, onde for, você tem um conhecimento tradicional que deve ser usado, e a universidade tem um papel muito grande nisso, sabe? O pessoal sabe mais que a gente, porque ele vive lá, naquele ambiente. Dentro da cabeça dele está tudo computerizado já. Ele vive lá, ele faz parte do ambiente, ele conhece o ambiente. Então, tem que fazer uma avaliação desse conhecimento e usar esse conhecimento. E é importante envolver os alunos. Esse é um conhecimento, por um lado, popular, mas não é só popular, não. É um conhecimento de sobrevivência, inclusive, porque como ele vive no ambiente, ele tem que aprender
a conhecer o ambiente, para poder... Eu tenho casos e casos que eu passei no Brasil, de pessoas que viviam num determinado ambiente. O seu Chico, lá em Canané, era outro, que também saía no mar e sabia as condições do mar, toda a região lagunar, como é que funcionava. Então, acho que é importante esse processo de conhecimento e integrar o moderno, o tradicional e o avançado, em múltiplas escalas. Ok? Alô. Muito obrigado, senhora moderadora. Sobre este pequeno debate entre o professor Tondisi e o senhor Capobianco, só quero, sobre a importância ou não do manizal para a água, chuva, quero mencionar que a previsão do tempo, a meteo, na Europa e nos Estados Unidos, inclui a cobertura de vegetação, não sei porque tem muita importância para a quantidade da chuva e da água. Então, isto é uma evidência que talvez mesmo o senhor Capobianco aceita. Como estamos um pouco ao final da reunião, quero fechar quero fazer um comentário positivo, não inventado, com especulação, mas baseado em fatos. O professor Tondisi mencionou que a escassez de recursos da água pode gerar conflitos, guerras em todo o mundo. Pode, mas não necessariamente. O caso dos grandes rios no mundo inteiro, que passa por vários estados, e o conflito e a concorrência sobre a água, a dependência do povo que mora mais abaixo do rio, a dependência do comportamento do povo que mora mais acima, mostra que o conflito e a escassez pode gerar sistemas de cooperação já faz séculos quase. E então o problema dos recursos escassos pode gerar conflitos, guerras, mas não necessariamente também cooperação e paz. Obrigado. André. Mais uma, e aí a gente vai passar a palavra para o professor João Furtado, e a gente, infelizmente, vai precisar encerrar nosso bate-papo depois disso. Tem um coffee. Bom, depois a gente fala do coffee. Vamos. Boa tarde. Eu me dirijo ao Pedro Jacob e à Estela. Essa descentralização da gestão hídrica, artigo 7 da 9866, essa gestão tripartite, ela não é muito democrática, né? Estado, município, sociedade civil. E é muito setorizado. A ONG só pode participar a ONG da região delimitada daquela subbacia. Eu acho isso de uma pobreza assim, ambiental e de cidadania muito grande. A abrangência pode ser delimitada, mas a participação deveria ser de todos. A cidade é de todos. Eu posso ir na APA do Capivarimonos, eu posso ir no norte, no extremo norte, na Bacia do Juqueri e tudo. Eu só estive no subcomitê da Bacia Billings, eu só pude falar porque eu me intitulei ligada à MDV do Virgílio Faria, porque senão eu não tinha direito à voz. Quando surgiu essa descentralização, eu imaginava que as reuniões iam ser em galpões, ginásios de escola, que ia ter uma multidão, né, de pessoas e tal, que ia ser divulgado nas escolas, né, ia ter um chamamento público, né. Não foi feito isso, não está sendo feito isso, é extremamente fechado, setorizado, eu acho muito complicado, tá? Então, é mais ou menos isso, é uma crítica ao artigo 7 da 9866, onde a sociedade civil só pode participar via ONG local e, se tiver filiado, senão não tem direito à fala.
Todos os cidadãos da cidade deviam participar, né? Ter um olhar para todas as represas e subbacias. A delimitação pode ser mais localizada, mas a participação devia ser de todos. Não está sendo divulgado, não é democrático, não está tendo uma pedagogia, né, social para que a população interaja e participe. Agora nós vamos ter que fazer o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, é lei, fresquinha, saiu agora em 2015, tem 3 anos para ser feito, se eu não me engano a Emplaza está fazendo, tem pouquíssimas pessoas dentro da Emplaza, não sei como é que ela vai fazer, todos os municípios vão ter que participar da região metropolitana. Os comitês estão sabendo, os comitês estão participando, se eu não me engano, é Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Quer dizer, eu faço uma crítica a essa nova gestão hídrica de comitê e subcomitê, porque ela precisa ser bem trabalhada, talvez via órgão público, etc. Tem muito pouca ONG para uma região de 20 milhões de habitantes, como a região metropolitana de São Paulo. Vocês vão me desculpar, mas não tem ONG suficiente que cubra toda essa população. Então, tem muita coisa que precisa ser mais bem trabalhada e revista nesse processo. Bom, eu vou falar um pouquinho. E o Pedro provavelmente pode falar alguma coisa também complementando. Está funcionando? Eu também acho, e coloquei isso desde o primeiro momento, coloco desde sempre, que as questões a respeito da representação social nos comitês precisam ainda de muito amadurecimento, não tem nenhuma dúvida. A gente pode discutir a forma da lei, como que está previsto na legislação, a gente pode discutir os processos de decisão dentro da sociedade civil para sua representação, a gente pode discutir a legitimidade das pessoas que estão lá representando a sociedade, e eu acho que tem algumas questões que a gente, de fato, não conseguiu equacionar, né? No Comitê do Alto Tietê, é tão grande, tão complexo, tem uma densidade de pessoas e de problemas tão grande que se dividiu em 5 subcomitês, para tentar maior aderência às questões locais. Mesmo assim, ainda está muito longe das pessoas, muito longe da discussão da vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, ainda é muito grande, ainda é muito complicado, muito complexo juntar em 5 subcomitês a representação de uma população de 21 milhões de habitantes. A gente ainda não sabe como fazer, né? Agora, tem Câmara de Vereadores. Você falou, bom, tinha que estar toda a população sendo representada lá. Isso são os vereadores, por exemplo, os deputados estaduais. Como que a gente cria novas representações e dá para elas legitimidade? Isso vai ser um processo de discussão que tem que começar, você está certa, é muito bom colocar, mas está muito longe de ter respostas. Então, essa é a primeira coisa. Mas eu acho que tem uma questão que é mais complicada ainda, que é, uma vez feitas as discussões, feitas as deliberações, elas não têm aderência aos processos de decisão pública. As decisões públicas passam ao largo disso. As decisões de investimentos públicos, as decisões de licenciamento, de controle, de planos de recuperação, planos urbanos, planos municipais, passam ao largo disso. Então, realmente, essa discussão ainda está longe de estar amadurecida, falta muito, né? Tem muito caminho pela frente. A legislação paulista é de 91, não é? E a legislação nacional de 91. E a legislação nacional e a legislação nacional de 97. Tem diferenças, do ponto de vista da forma de representação, tem diferenças em termos até dos atores envolvidos.
Mas e até no caso de ter havido subcomitês, eles tinham uma visão muito local e não global, razão pelas quais eles foram também esvaziados completamente, não? Mas eu acho que a gente tem que refletir sobre o seguinte: a sociedade brasileira e parte da sociedade latino-americana tem uma muito limitada cultura participacionista, comunitária. Então, de fato, ninguém sabe que existe comitê. Só os louquinhos que participam do comitê. Não? Mananciais 76. E as leis específicas. Mas voltando à questão dos comitês de bacias, ou seja, eles foram criados, eu acredito, com a melhor das intenções, mas dentro ainda de uma sociedade que estava fazendo a transição do autoritarismo para a democracia. Então, eu sempre digo, a sociedade civil, ela entra perdendo de 2-1, e a questão é como ela negocia dentro de cada momento de debate, de decisão, a possibilidade dela ter mais espaço mesmo para o resultado das decisões. Agora, o que acontece? Também tem que levar em conta quanto que os gestores são democráticos ou não são democráticos. Vocês lembram, por exemplo, que o comitê do São Francisco foi contrário à transposição. Entretanto, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos passou o rolo compressor. E aqui a gente pode pegar diversas situações dentro do Estado de São Paulo e dentro de comitês de bacia, que isso também aconteceu. O Conselho Estadual ele tem um poder de decisão acima do comitê de bacia, o que faz com que também se perca, digamos, a própria expectativa, aquilo que o Darcy mencionou, a sensação de letargia, não? Ou seja, participar para quê? Não? Até aqui está a Vanessa, que fez sua tese de doutorado, e se eu não quero participar? Não? Ou seja, a discussão sobre a questão da participação também temos que ser muito realistas para não cairmos numa simplificação, mas sem dúvida, 20 milhões de habitantes, representar 20 milhões de habitantes, ninguém tenha o condão, ou seja, a varinha mágica para ajudar. Mas, sem dúvida, se houver mais espaços de decisões descentralizadas, seria possível. Mas tudo isso vai depender da engenharia institucional que possa vir a ser repensada, não? Porque não tem receita pronta para isso. Alô? Sou Luiz Alexandre Jotobás. Do Malata? Tá. Bom, primeiro eu queria fazer um agradecimento de público, além de todos os presentes, ao professor Furtado, que liderou esse grupo, um trabalho incansável, liderança do Furtado, coliderado pelo Lobato e com o trabalho incessante da Guta, né? Porque, no fim, quem é que põe a bola para dentro foram eles que fizeram isso acontecer. E eu quero aproveitar para anunciar uma coisa. Nós somos um Think and Do Think. Queria fazer um convite a todos vocês, à mesa e a todos. Nós queremos transformar isso daqui em ação. O nosso projeto piloto é no município de Pardinho, e a gente quer levar algumas dessas experiências que foram levantadas aqui para fazer esse trabalho com a bacia local. Então, eu convido vocês, considerem-se todos partícipes desse programa para transformar isso que a gente sonha aqui em nível de Brasil, localmente em Pardinho. Tá? Eu pedi autorização aqui para a Beth para poder anunciar isso, então nós temos um trabalho pela frente, transformar esse sonho em ação. Tá bom? Eu não tenho nenhum comentário, eu queria fazer uma comunicação a vocês. O que nós esperamos de resultado desse tipo de evento que nós hoje do qual nós estamos hoje participando. Nós gostaríamos que vocês, todos da plateia, e a mesa, a bancada aqui,
pudessem sugerir medidas objetivas de como implementar determinadas soluções, determinados procedimentos, determinadas ideias. A quem direcionar essas ideias? Estamos convidando vocês da plateia para fazer isso. Nós não podemos prometer, porque nós somos poucos índios, e de fazer isso num tempo rápido, mas divulgaremos todas as sugestões através do nosso site do Think and Do Tank Sustentabilidade. Nós gostaríamos muito, não é nem gostaríamos, nós gostaríamos muito de transformar algumas dessas sugestões, alguns caminhos sugeridos, em ações proativas, encaminhando essas propostas de resolução a quem dê direito, seja na sociedade civil, seja no setor privado, seja no setor governamental. Então, mandem para nós, vocês têm nosso endereço eletrônico, por favor, mandem seus comentários de como implementar, o que vocês acham que deva ser implementado, que tenha sido aqui colocado ou que não tenha sido aqui colocado, que esteja na publicação ou esteja fora da publicação, para que nós possamos transformar o nosso site nesse modelo interativo com a sociedade e com as organizações. De novo, muito obrigado pela presença de vocês, e eu passo para a Ju para fazer o encerramento. Obrigado. Alô? Eu vou encerrar passando a palavra para o professor Tundizi para as suas considerações finais e não vou pegar de volta o microfone, então quero agradecer em nome do Instituto Jatobás, do Think and Do Tank Sustentabilidade e do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, a presença de vocês, a participação aqui, as perguntas. Quero agradecer à mesa por terem vindo nessa tarde discutir um assunto que para nós é tão caro e tão precioso, e agradecer a oportunidade de mediar essa mesa, que para mim é um presente realmente. Então, muito obrigado, professor João Furtado, pela confiança, Guta, pela confiança e pela oportunidade. Muito obrigada, professor Tundizi, para o senhor fechar com chave de ouro essa conversa. Rapidamente, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Furtado, do Instituto Jatobás, para produzir esse documento que foi, para mim, um momento importante de reflexão nesse processo de avaliação, novas propostas, novas possibilidades na gestão de recursos hídricos, na gestão, na governança. Nós estamos num momento muito crítico da sociedade brasileira e nós precisamos avançar em propostas profundas que alterem o conjunto da sociedade. E água e recursos hídricos, como outros recursos naturais, têm um papel fundamental no futuro desse país. Eu selecionei algumas palavras-chave de toda a discussão que eu vi desta ilustre mesa. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês as ideias que colocaram aqui, mas eu gostaria de dizer essas palavras. Primeiro, saneamento básico, fundamental e integrado. E quando você fala em saneamento básico, vai desde tratamento de água até lixão. Esgoto, lixão, enfim, todo o conjunto. Aí, dentro disso, está a questão da educação. Não é educação só ambiental da população, mas eu acho que educação sanitária da população é importante. A população precisa ter educação sanitária, que é fundamental na questão de saneamento. A questão da economia, todo esse processo, o Brasil podia ter uma outra economia se tivesse mais capacidade de aprofundar a gestão dos seus recursos naturais e, principalmente, a questão da água. Essa visão da exploração do recurso sem um investimento na sustentabilidade, esse é o fundo. O problema é você, ao invés de você obter o lucro vem de investir na sustentabilidade, não o lucro financeiro. O problema é esse. Santo Agostinho já dizia que o dinheiro é o excremento do diabo. E é isso mesmo, o nosso problema é esse.
Ou seja, o problema é você reinvestir, é o que a Sabesp devia fazer, e não distribuir papel que vale. Tem que reinvestir no processo, né? Então, a questão da economia. Eu tenho muito contato com o professor Paulo Haddad, que foi ministro da Fazenda, e estamos escrevendo um livro, tentando escrever, porque cada um de nós é muito ocupado, um livro sobre economia verde. Mas o Brasil podia ter um outro eixo de desenvolvimento, se fosse. A questão da saúde pública, que perpassa a água e tudo que nós discutimos aqui. O que foi mencionado, planejamento de longo prazo, não tem que ver nada de código, de processo eleitoral, nada disso, nós temos que ter planejamentos de longo prazo. Nós não temos isso porque dentro do sistema nosso de governo, nós temos um processo ligado ao sistema eleitoral, e não um planejamento de longo prazo que diz respeito ao país, mas ao governo. Nós não temos política de Estado, temos política de governo. Isso vale para município, para Estado e para a República. Nós temos que ter política de Estado. E política de Estado envolve planejamento de longo prazo. Você não pode atrelar ao processo eleitoral. Investimento em sustentabilidade e não no lucro. Mobilização, como mobilizar a sociedade. Nós precisamos encontrar mecanismos. A questão da representatividade, eu sou apaixonado por isso. Eu infernizo o vereador em quem eu votei, o deputado estadual em quem eu votei, o deputado federal em quem eu votei, o senador em quem eu votei. Eu infernizo, eu não dou nenhum... E cada um de nós tem que fazer isso. Para você, também é a representatividade, né? E, sem dúvida nenhuma, um exemplo. Eu acredito muito em exemplos demonstrativos. A questão do Pardinho tem o meu engajamento direto e imediato. Eu queria, então, agradecer muito, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nessa ilustre audiência, com essa ilustre mesa, meus caros amigos, e agradecer, mais uma vez, os pensamentos no Rafael. Muito obrigado.